News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, 11 horas e 46 minutos. A gente recebe agora o Bruno Rignel, sócio fundador da Alpha Key aqui na nossa programação. Seja muito bem-vindo, Bruno. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite novamente. Obrigada, Bruno. Eu queria entender um pouco da sua leitura. Esta semana tem sido mais favorável aí para as moedas de mercados emergentes, devido a toda a reavaliação, inclusive dovish, das perspectivas para a política do Fed. Havia uma grande expectativa, inclusive, para as falas de Jeremy Powell agora há pouco, né? Ele não citou especificamente sobre política monetária, mas olhando ali um pouco mais para um médio prazo, quando a gente pensa justamente num processo de desinflação global que tem enfrentado vários desafios, o próprio Roberto Campos Neto disse, né, anteontem, num evento, que estes desafios não são tão óbvios assim. Olhando para este médio prazo, os emergentes, eles podem ou devem se preparar para um eventual estrangulamento aí da liquidez global? Fazer prognóstico de inflação tem sido uma tarefa super difícil, né? Acho que todos os banqueiros centrais, todos os economistas que se arriscaram nessa tarefa aí nos últimos 3, 4 anos, é muito difícil achar alguém que conseguiu fazer um prognóstico mais correto, mais assertivo. Então, talvez o que eu fale aqui tenha que levar esse contexto em consideração na dificuldade que foi causada pela pandemia, na dificuldade que foi causada pelo rearranjo, né, das cadeias de produção, que era uma coisa que já vinha sendo ventilada ali no início do governo Trump, né, de eventualmente tirar as empresas produtoras principalmente da China, né, e realocar isso, que obviamente essa realocação ela vem atrelada a uma nova rodada de custos adicionais. Então, a pandemia, a gente viu esse comportamento da inflação, né, pela alta das commodities, pelo aspecto das cadeias produtivas. Então, é muito difícil de imaginar, né, na verdade, é muito difícil de fazer o prognóstico de quanto tempo isso vai demorar. Se isso quanto disso é permanente, né, no meio do caminho não teve só a pandemia, a gente está com uma guerra na Ucrânia, um conflito muito relevante em Israel, que ainda não impactou os mercados de petróleo, mas eventualmente pode impactar caso o conflito se estenda, ou até escale e envolva outros países. Mas é que eu acho que como um pano de fundo, o que vai continuar existindo, que é isso dá para ter um pouco mais de convicção, é o aspecto demográfico, ele continua o mesmo, né? Então, as pessoas nos países desenvolvidos, elas têm menos filhos. Isso tem sido desinflacionário nos últimos 30, 40 anos e vai continuar sendo pelos próximos. Praticamente impossível, eu diria, nos próximos 10 a 20 anos, ver algum tipo de reavaliação na curva demográfica, né, principalmente nos desenvolvidos. O desenvolvimento tecnológico também é super desinflacionário e ele vai continuar. Então, eu diria que a gente tem forças de curto prazo que tem feito com que a inflação seja mais alta e tenha perdurado um pouco mais. Mas eu acho que as grandes forças desinflacionárias que fizeram a gente chegar naquele momento ali de 2019, né, com uma inflação muito baixa, eles estão aí. Talvez eu acho que o único grande diferencial seja, de fato, a globalização, né, que foi uma força muito grande a partir dos anos 80, que a gente talvez não tenha mais, mas o aspecto demográfico, o aspecto da tecnologia, eles estão aí. Então, parece uma resposta um pouco evasiva, mas eu acho que, particularmente, o que eu acredito é que a gente não tem elementos que façam que a inflação seja estruturalmente mais alta para os próximos 20, 30 anos. Eu acho que a gente tem agora uma foto super difícil de resolver, né, pelos quadros geopolíticos e pelos quadros ainda dos reflexos pós-pandemia, mas eu não consigo acreditar que estruturalmente a gente tenha que ter uma inflação muito mais alta, né, porque essas forças, principalmente a demográfica e a de tecnologia, elas vão continuar aí. Então, eu sou partidário dessa ideia de que tem que olhar com muita atenção o que está acontecendo na margem, obviamente, mas eu não sou desses que acredita que a inflação veio para ficar, para a gente ficar muitos anos nos Estados Unidos com inflação muito alta. Não acho que isso vai ser o cenário, não.
Inclusive, até já aproveito e tento entender um pouco da sua leitura sobre o crescimento da China, se de alguma forma pode levar até uma queda dos preços das commodities, né? O crescimento, acho que menor do que se esperava, apesar do próprio Fundo Monetário Internacional ter revisto, né, ontem para 5,4, mas ainda assim, quando a gente olha para níveis pré-pandemia, por exemplo, está muito abaixo do que se tinha anteriormente. Ainda nessa sua linha, né, de raciocínio, de alguma forma, isso poderia trazer até um impacto para os preços das commodities e, consequentemente, até para o Brasil? Até isso já tem acontecido, né? Se a gente pegar o preço da soja, ele caiu bastante, até o preço do algodão caiu bastante, o próprio preço do petróleo, né, que obviamente tem essa questão geopolítica envolvida, tanto na guerra da Ucrânia quanto agora no conflito no Oriente Médio. Mas a China também é um player super relevante, né? Do lado eles são super importadores de petróleo, então eles acabam entrando nessa equação. A gente vê o comportamento de muitas das commodities caindo. Eu acho que o minério de ferro, que talvez seja uma das grandes exceções, que todo mundo tem testado essa tese que a China vai estar mais devagar e por conta disso vai ter que desacelerar a compra de minério, só que o minério continua muito perto praticamente não caiu esse ano, hoje inclusive subiu bastante, está ali perto dos 115, 120 dólares. Então tem sido uma dinâmica que, em vários casos, os preços da commodity têm sido reprecificados. Se a gente pegar o próprio lítio também, que é uma commodity que a China importa praticamente tudo, caiu 70%, 80% das máximas, né, nos últimos 12 meses. Mas, no caso como o minério, não. Então, de fato, pode ser uma preocupação de médio prazo para o Brasil, para essas commodities que o Brasil exporta. Mas, hoje em dia, por mais que tenha tido uma correção de preços, que talvez tenha relação com essa demanda menor vindo da China, ainda não preocupa em aspectos de balança comercial, né? Se a gente pegar a nossa balança, ela não tem sido um problema mesmo com essa correção. Aí precisa ver se isso vai continuar, só que a gente entra nesse equilíbrio de forças, né? Que se por qualquer motivo as commodities continuarem caindo, isso já vai naturalmente esbarrar numa inflação menor também. E aí o juro de médio e longo prazo, principalmente nos Estados Unidos, pode começar a arrefecer, e isso acaba sendo positivo para os mercados em geral. Então, a questão das commodities ela é muito crítica, mas ela tem esse lado, né? Se por qualquer motivo, né, por uma desaceleração, tanto global quanto da China, elas vierem a cair, isso vai impactar nos índices inflacionários, né? Com certeza. Vou pegar a parte de alimento, a parte de commodity, a parte de energia, com sequentes quedas, isso vai fazer com que a inflação seja mais baixa. No ambiente de inflação mais baixa, muito por consequência, os juros vão cair também. Bruno, muito bom dia. É Felipe Nascimento falando agora e estava prestando atenção nessa situação falando de commodities, né? E a gente tem visto essas oscilações, principalmente agora ligadas ao petróleo. E aí, esses dias a gente estava comentando a respeito de cenário doméstico e empresas ligadas ao cenário mais externo, que talvez uma movimentação, uma proteção maior com ativos ligados ao cenário internacional, principalmente com commodities, né? Por conta de um ambiente doméstico um pouco mais pressionado, algumas incertezas. E vendo essas quedas ou essas movimentações de commodity, principalmente do petróleo, me veio essa dúvida, né, do investidor mirar nesse tipo de investimento, nesse tipo de empresa um pouco mais voltada para o cenário internacional e agora com essas oscilações. Claro que não é perene, não é para sempre, né? Tem os ciclos todos, mas a gente pode ver uma reprecificação nesses ativos também ligados a commodities, principalmente por conta dessas movimentações atreladas à desaceleração, como a gente viu agora no petróleo? Felipe, esse ponto é bem interessante, né? Porque muitas pessoas têm essa impressão de que quando você investe em commodities, você está diminuindo o risco da carteira, né? Eu diria que você não está diminuindo, você está diversificando, né? Porque elas têm riscos diferentes das empresas que estão expostas aqui ao setor doméstico, as empresas de varejo, setor financeiro, bancário, mas elas têm vários riscos e riscos enormes também inerentes ao negócio. Então, por mais que você contrate um risco diferente, né, e diversifique, você não está deixando menos arriscado, você simplesmente está com uma construção de risco diferente. Então, dentro do setor falando especificamente de petróleo,
né? Eu acho que esse tipo de análise ele se reflete em quase todos os setores da Bolsa Brasileira hoje. Quem tinha uma visão mais construtiva com o petróleo no começo do ano, mas optou por investir em 3R e PetroRecôncavo, acertou na commodity e não ganhou dinheiro. Não ganhou dinheiro porque as empresas tiveram problemas e percalços operacionais no meio do caminho e elas não conseguiram se beneficiar de um ambiente de petróleo mais alto, mesmo com diversos conflitos ou acontecendo ou sendo aumentados. Então, no limite, o que a gente precisa tentar descobrir como investidor é não só esse panorama, né, mais geopolítico, onde a commodity eventualmente pode ir, mas de quais são as empresas que de fato se beneficiam caso a nossa tese esteja certa. Então, esse ano, pegando as 4 principais empresas de petróleo listadas aqui no Brasil, Petrobras, PetroRio, PetroRecôncavo e 3R, 2 foram bem e 2 não foram bem, e mesmo com o petróleo subindo. Então, todas as empresas são ligadas ao setor de petróleo. Então, não adianta muito pegar a tese, né, conseguir eventualmente acertar a tese geopolítica, que é uma tarefa super difícil, né? Tem pessoas que praticamente só fazem isso, né? São analistas de commodity, ainda assim tem muita dificuldade. E aqui no nosso caso a gente tem essa segunda, que é justamente tentar acertar as empresas que operacionalmente consigam se beneficiar disso. Né? No caso aqui a gente foi quase 50%, porque a gente tinha PetroRio e PetroRecôncavo, a gente tinha muito mais PetroRio, né? Até uma posição 3 a 4 vezes maior do que a PetroRecôncavo, e ela conseguiu se beneficiar. E a PetroRio, nos preços atuais, ela gera uma quantidade de caixa, né, já está gerando agora e vai continuar gerando, que para a gente, obviamente, o preço da commodity é importante, mas ela não é definitiva, né, para que isso seja um bom investimento. Né? O petróleo, onde está, até eventualmente caindo um pouco, ela continua, na nossa concepção, muito barata e, eventualmente, exposta. Se o petróleo continuar subindo, ela tem muito para capturar. No caso da Petrobras é um caso à parte, né? Um investimento que foi muito bem, a gente não pegou esse ano, a gente pode depois falar sobre ela, mas no caso da commodity tem essa segunda derivada, né? Para o caso de quem investe em ações, né, que talvez seja o universo aqui, e é definitivamente o nosso, não basta acertar o tema, não basta acertar para onde a commodity vai, tem que acertar também a empresa que consiga se beneficiar e que não tenha problemas no caminho. Ô Bruno, você citou, né, as empresas que estão atreladas a petróleo e que têm essa exposição. Claro que a gente acaba falando mais aqui de Petrobras por conta de ser a maior empresa, né, do Brasil e tudo mais, e até mesmo por conta de muitas notícias que a gente vê, principalmente hoje, falando especificamente de uma possibilidade do planejamento estratégico ser submetido ao presidente Lula. A minha questão para você é se nessas percepções que você tem, né, você prefere as privadas ou de repente acha válido exposição em Petrobras, independentemente dos possíveis ruídos e possíveis interferências que venham, justamente por ser uma empresa focada ali no pré-sal, ter uma produção muito forte, distribuir bastante dividendos. Nesses pesos e contrapesos aí, nessa balança, qual que é a sua percepção no setor, né, nas empresas do setor? O investimento, a tese em Petrobras, a gente errou bastante esse ano. Felizmente a gente não ficou short, né, que é vendido, que é apostar contra, mas a gente ficou com muito receio ali no começo do ano, principalmente na virada eleitoral, que a Petrobras fosse utilizada quase como um braço de investimento público do governo. Né? A restrição fiscal ela estava aí, obviamente o arcabouço endereça a parte dela, mas o Brasil vai carregar consigo um problema fiscal e um risco fiscal, eu diria que pelos próximos vários e vários anos. E a Petrobras, pela quantidade de dinheiro que gera, né, pela quantidade de caixa, muito pelo que foi feito na empresa ali pós-2016, pós-impeachment, né, porque a empresa realmente estava ali flertando com o abismo, tinha a maior dívida corporativa do mundo, e ela só conseguiu renascer por conta das mudanças que foram implementadas ali ao longo após 2016 e até o ano passado. Então a gente tinha uma impressão que ela poderia vir a ser utilizada como esse braço de investimento, né, dado que o fiscal está mais restrito. Uma Petrobras com 100, 150 bilhões de reais por ano de capacidade de investimento poderia fazer obra, poderia retomar Abreu e Lima, poderia fazer um monte de coisa, poderia recomprar distribuidora. Eu acho que talvez o nosso erro foi pensar que é tanto dinheiro que nem ela consegue gastar nessa velocidade. Então, acho que essa reprecificação de Petrobras ao longo desse ano, parte, sem dúvida nenhuma, foi por conta do petróleo, mas parte foi por o mercado se dar conta que o governo não conseguiria estragar a empresa como eles estragaram, né? Foi esse mesmo governo que está aí, como eles estragaram a Petrobras no ciclo de 2002 até 2016.
Então, levar a Petrobras para o abismo demorou bastante tempo, foram 14 anos, e eles não conseguiriam fazer isso em 6 meses, 1 ano. Talvez esse foi o nosso erro de avaliação, né, de imaginar que isso já começaria a acontecer logo no início. Então, o investimento em Petrobras ele sempre vai passar por isso, ele sempre vai passar pela vontade ou não do governo utilizar a empresa como braço de política pública. Porque se o governo quiser controlar a inflação via Petrobras, ele consegue, ele já fez isso lá atrás. Se o governo quiser que a Petrobras seja um braço de investimento público, quase que um PAC paralelo, ele consegue, já fez isso lá atrás, não é novidade, isso aqui não é uma teoria minha, é simplesmente olhar para o passado super recente, o que foi feito, e esse risco ele nunca vai sair da Petrobras, ainda mais com um governo que realmente acredita que a empresa pública deveria olhar muito mais, olhar outros aspectos que não só o lucro para o acionista. Então, para quem tem esse tipo de visibilidade, né, para quem tem esse tipo de, talvez, estômago, né, de imaginar que a Petrobras não vai ser tão utilizada nesse sentido, né, sabendo que ela já foi em 4, 5 anos, 6, 7 anos atrás, aí talvez dê para encarar. Eu particularmente acho que não faz muito sentido. Se for para ter uma posição relevante, a Petrobras sempre pensaria no universo das opções. Né? A Petrobras tem as opções super líquidas, né? As mais líquidas do Brasil, uma das mais líquidas do mundo, tanto via put quanto via call, porque realmente você pode acordar com 20 de baixa. Né? Isso aconteceu dentro da gestão do Bolsonaro, que era mais pró-empresa, que era mais pró-mercado. Quando o Bolsonaro mandou o Castelo Branco embora, são que é 20% no dia, e não dá para dizer que você foi surpreendido, né? Não dá para dizer que foi algo que estava fora do radar, que não era esperado, porque se por qualquer motivo o petróleo vai para 120, 130 dólares, a Petrobras vai ser obrigada a repassar, e eu acho que isso não vai acontecer. Né? Eu acho que o ciclo de queda, ela vai eventualmente a piorar o ciclo de corte de juros, se a inflação tiver subir muito por conta do diesel, por conta da gasolina, e eu acho que a Petrobras vai continuar pagando a conta, né? Como ela pagou de 2002 até 2016. Então, eu particularmente não acho que faz sentido tentar capturar a alta do petróleo via Petrobras, porque a Petrobras tem outras variáveis que fazem o preço da ação subir ou cair. Esse ano eu atribuiria essas duas coisas, sem dúvida nenhuma, ao petróleo, mas a grande força que faz a Petrobras subir foi que o governo deixou as coisas mais ou menos como elas estão, né, e não resolveu agir como eles já agiram, né, e como a parte mais ideológica do partido realmente acredita que a Petrobras deveria ser utilizada. Então, se eu hoje em dia não tenho nada de Petrobras, mas a gente tem até comprado um pouquinho de put, que a vol não parece tão alta, vai que eventualmente essa revisão na política de dividendos ela venha pior do que do que o mercado espera. Uhum. Entendo quem investe, realmente é uma empresa muito barata, é uma empresa muito boa, mas eu não acho que o risco é um risco bom de se correr. Ô Bruno, diante deste cenário, né, queria entender também um pouco da sua leitura, tentando sentir aí, né, um pouco da sua leitura em relação às perspectivas agora para a nossa Bolsa. Você acha que o fim de ano, né, tradicionalmente aquele rally de fim de ano na Bolsa, ele vai acontecer ou ele ainda pode ser aí afetado diante destas incertezas, principalmente ainda quando a gente olha para o cenário internacional, juros nos Estados Unidos, essa possibilidade, inclusive, do próprio petróleo, enfim? O Brasil, nos últimos 2, 3 meses, a gente viu, sem dúvida, a volta da discussão fiscal, né? Vai revisar a meta, vai ser meio de déficit, vai ser 0, mas quando a gente existe, obviamente, essa narrativa, né? dentro das discussões dos investidores, dos economistas, mas quando a gente vai para o detalhe ali, o que tem feito mesmo o mercado mexer nos últimos 3, 4 meses tem sido a curva de juros dos Estados Unidos. Aí eu acho que quando o juro subiu ali para perto de 5, até eventualmente passou de 5 em alguns momentos, e a discussão fiscal que estava mais acalorada, as pessoas meio que confundiam, né, o movimento das empresas, o movimento das ações, como se fosse uma coisa ligada ao cenário doméstico, e não parece o caso, né? Tanto que bastou o juro de 5 para 4,5, e ações como a Magazine Luiza, por exemplo, subiram 50% das mínimas, ações como Via Varejo subiram 40% das mínimas, porque eu acho que, no fundo, a gente está mais negociando como uma poeira cósmica, né, de um mercado muito relevante, muito líquido, e talvez o preço mais importante do mundo, que é o juro nos Estados Unidos. E a discussão fiscal, ela continua aparecendo, ela vai continuar em voga sempre, né, porque o Brasil nunca vai ter algum tipo de conforto fiscal, mas ela não tem sido preponderante para a formação de preços dos ativos, né? Por incrível que pareça, o juro americano tem sido muito mais relevante. Então, a gente fica nesse dilema, né? Se eventualmente o juro estaciona nesses 4,5 ou até eventualmente melhora, as ações domésticas aqui têm, e obviamente aquelas que estão indo bem,
elas têm espaço para andar mais, né? Tem coisa que realmente está muito barata, é aquele barato que você não sabe quando que vai deixar de ser barato, mas realmente tem muita coisa barata na bolsa. E acho que, isso já falei nas outras vezes, a gente continua muito acreditando muito nisso, é que o Ibov ele representa pouco o universo possível de se investir no Brasil. Né? O Ibov ele é muito pesado em Vale, em Petrobras, nos grandes bancos comerciais. Então você pode ter uma dispersão muito grande de retorno, você pode ter empresas indo muito bem, subindo 50%, 100%, e o Ibovespa parece que está no mesmo nível, porque você é super dependente que o Ibovespa vá para... Se o Ibovespa, em outras palavras, né? Para o Ibovespa ir para 150 mil pontos, você precisa que Petro, Vale e Banco Comercial suba. Só que você consegue ter um universo em que várias das empresas domésticas, ou empresas também de commodity, não tão representadas no Ibovespa, essas empresas podem ir muito bem, sem essa necessidade do Ibovespa subir, né? Porque o Ibovespa está muito ancorado nesses 3 grandes temas. Né? Se a gente pegar empresas que já foram históricas, né? A Ambev pesa 3% do índice, já foi perto de 10%. A B3 pesa 2%, 3%, a Suzano pesa 2%, 3%. E são empresas enormes. Se a gente for para o universo de companhias que valem hoje 10, 15 bilhões de reais, ela praticamente não tem um peso relevante no índice. Se pegar a Equatorial, que é a maior empresa de energia, tirando a Eletrobras, ela vai pesar seus 1,5% do índice, acho que nem 1%. Então dá para achar uma carteira que vá muito bem, né, que tenha uma relação muito boa de risco-retorno, que num cenário de juros mais normalizado elas consigam subir 20%, 30%, 40%, né, ao longo de 2 anos, e que não necessariamente elas tenham a sua representatividade no índice. Então olhar o Ibovespa acaba sendo uma simplificação desses 3 grandes grupos, né, do Banco Comercial, Petro e Vale. E aí precisa ter a opinião desses 3 para realmente o Ibovespa subir, mas para a gente isso não... A gente até olha pouco o Ibovespa, a gente olha muito mais a dispersão dos ativos que a gente pode investir, de empresas médias, empresas até que grandes, mas que elas não são representadas no Ibov, porque as companhias do Ibovespa são muito grandes, né? A Petrobras vale 500 bilhões de reais. Se a gente pegar companhias menores, que a gente investe, por exemplo, a Allianz Shopping, né, o Direcional Engenharia, são empresas que valem 3, 5, 10 bilhões de reais, que estão trilhando os seus caminhos, que eventualmente podem ir muito bem, mas que elas, para o Ibovespa, elas não significam absolutamente nada, né? Algumas nem estão no Ibovespa e as que estão, elas têm um peso muito baixo. Então, o prognóstico do Ibovespa, ele passa por isso, né? Então, ele passa por uma reprecificação de Vale, Petro e dos bancos, aí eu tenho muito menos opinião, né? Não consigo imaginar que a Petrobras desses níveis vai ser um baita de bom investimento, ou que os bancos comerciais, talvez o Itaú, né, mas Bradesco e Santander com muita dificuldade, né, de ver a ação ser reprecificada no curto e médio prazo. Então, com o Ibovespa eu não sou tão animado, agora com o universo, principalmente das empresas que a gente investe, né, que estão no portfólio, a gente é super animado. Boa. Bruno, você estava comentando, né, dessas altas recentes de algumas varejistas, e aí a gente já começa a ler, né, algumas análises, ler algumas pessoas comentando a respeito dessas movimentações. Muita gente está interpretando, né, o mercado hoje, muitos setores, como aquela famosa mola comprimida, né, que está sendo pressionado, está sendo esmagado, e em algum momento vai descomprimir, vai, né, experimentar uma alta bastante forte, né? Você tem essa percepção? Você imagina esse movimento acontecendo justamente por conta de tantas incertezas que a gente ainda tem para serem dirimidas antes de provocar, de repente, essa descompressão? Você consegue perceber isso? E aí, talvez, né, nessas empresas, nesses setores que vocês investem, que vocês têm exposição, é um gatilho que você imagina acontecer? Felipe, eu acho que só a compressão pela compressão, ela não deveria gerar um movimento permanente, né, de uma alta sustentada, porque a gente pode pegar agora o próprio exemplo de Magazine Luiza, não só de agora, mas lá de trás. A Magazine Luiza fez o IPO ali em 2011, e se não me engano a ação chegou a cair 90% desde o IPO. Aí depois que de fato ela começou a subir, aí foi um baita de um bom investimento, né? Subiu acho que milhares de pontos percentuais, para depois voltar a cair. E o que gerou esse movimento da Magazine Luiza não necessariamente foi esse aspecto da compressão / descompressão. Foi justamente uma percepção que ela não parecia viável nesse momento pós-IPO, depois ela se mostrou viável, depois ela se mostrou como rentável, depois ela conseguiu contar uma história de mais longo prazo. Então são essas coisas que vão fazer o movimento ser de fato exacerbado, permanente e contínuo, né? Esse tipo de correção que aconteceu nos últimos dias,
ele em tese, ele é super corriqueiro para essas ações que são mais estressadas ou que o mercado está em dúvida em relação à capacidade deles de geração de valor de médio e longo prazo. Né? Existe um mercado muito grande, né, que a gente chama de short, que é quem aposta, quem está vendido nas ações, quem tá apostando na queda, e os níveis de short em algumas dessas ações, eles são muito altos. Né? Pegar hoje um exemplo que mostra isso é a TOTVS. Né? A TOTVS é uma empresa que o nível de short dela, né, a quantidade de ações alugadas, que estão obviamente apostando na queda das ações, ela está hoje quase numa média de 10 vezes a negociação diária. Então vem um resultado um pouco melhor, todo mundo que estava apostando contra falou, opa, preciso recomprar, preciso diminuir essa minha aposta, porque o resultado não veio tão ruim assim, e aí você tem um movimento de 7, 8 de alta, que é o que está acontecendo hoje. Mas para esse movimento, seja na TOTVS, seja na Magazine Luiza, seja em qualquer empresa, ele ser contínuo e permanente, o resultado, no final das contas, tem que aparecer. Né? Então, se eventualmente o lucro da TOTVS for revisado para cima e ela gerar mais caixa, e ali especificamente no caso da TOTVS, né, tem a dúvida na financeira, se isso se concretizar, aí sim esse investidor que está vendido vai ter que recomprar a ação vai subir, vai continuar subindo, e a Magazine Luiza a mesma coisa. Né, um movimento de 30%, 40%, 50%, até eventualmente 100% de alta, a Magazine Luiza chegou a subir 100% de mínima para máxima, né, ao longo dessa última queda, e depois voltou a cair porque o resultado operacional não veio. Então, nessas horas, os investidores ficam atrás desses quase que bilhetes de loteria, né? Vamos comprar todas essas que estão muito amassadas, que caíram demais, porque eventualmente uma delas pode dar certo, multiplicar por 10 e pague todas as outras. Mas no final das contas, para sacramentar o movimento de alta, né? Para ele ser permanente e para ele não ser muito frágil, né? Que sobe 50 agora, mas daqui a 3 meses cai tudo de novo, ou cai eventualmente mais, o resultado operacional precisa aparecer. Ele é preponderante. Né, o lucro e o caixa, ele precisa vir. Então, muita gente se movimenta antes, né, ou até com esse aspecto de, eu acho que vai continuar subindo, então eu preciso encerrar minha aposta, ou como se fosse uma aposta nova, né, quem sabe esse cara vira o jogo no operacional e o lucro venha, mas se o lucro não vier, vai cair tudo de novo. Então, para quem está pensando em investir nessas empresas, tem que estar muito convicto que o lucro vai voltar a aparecer, que o caixa vai voltar a aparecer, que a dívida vai cair, porque se não acontecer, é fugaz. Vai subir 30, 40, pode eventualmente subir 100, mas vai cair de novo. Bruno, aproveitando, né, essa sua visão, queria entender, você está acompanhando esse resultado dessa temporada de balanços do terceiro trimestre, tem algo que tem, né, até agora divulgado que já tenha te chamado a atenção? Como você tem olhado especificamente para esta temporada do terceiro trimestre? Pode, de repente, acabar aí, acho que surpreendendo ou não em determinadas empresas, determinados setores? Isso, eu volto para a questão que eu comentei sobre PetroRio e PetroRecôncavo, que, de novo, não tem sido um aspecto setorial, tem sido ainda assim um aspecto micro de cada companhia, mesmo em grandes empresas, né, que em tese são super representativas dentro de cada setor, né, mas se a gente olhar o resultado de Itaú e de Santander que já divulgaram, são resultados muito diferentes, né, são bancos grandes, bancos enormes, bancos que têm centenas de bilhões de reais em ativos, e são resultados muito diferentes. Né? No caso específico aqui do Itaú, na minha opinião, muito melhor do que o resultado do Santander. Então, são bancos grandes, são bancos que, em tese, não teriam, porque tem uma disparidade operacional muito grande, né? Afinal, todos estão nas grandes cidades, todos emprestam para consumidor, para empresa, para cartão de crédito, para capital de giro, e ainda assim estão tendo discrepâncias operacionais muito grandes. Eu acho que essa vai ser a regra dos próximos anos, ela pelo menos tem sido até agora, né, nos últimos vários meses. Não adianta fazer esse tipo de aposta setorial, você tem que olhar no caso a caso. Então, o setor de bancos está indo bem? Se eu olhar o resultado de Itaú, eu diria que sim, se eu olhar o de Santander, eu diria que não necessariamente. E aí eu acho que é a mesma coisa para as varejistas. Né? O resultado de Arezzo hoje não foi um resultado ruim, mas as expectativas eram muito positivas. Né? A expectativa é que ela seria a grande surpresa no setor varejista, né? Quem de fato conseguiria crescer bastante. E é quando a gente vai linha a linha ali, não dá tanto ânimo. Né? Talvez tenha a parte de reserva, né, que está crescendo bastante, mas as linhas core da companhia ali, tanto em Arezzo quanto Jutz, não animam tanto. Né? Não animam tanto em lojas, não animam tanto em receita. Então também acabou sendo uma decepção, né? E também lembrando que no mercado financeiro não existe resultado bom e resultado ruim, existe resultado melhor que o esperado e pior que o esperado. E às vezes você olha o resultado e fala, pô, mas esse cara está crescendo e a ação está caindo, porque o mercado estava esperando um resultado ainda melhor do que o que veio. No caso da TOTVS, por exemplo, foi uma surpresa positiva, né? Em algumas linhas perto do que a gente imaginava, mas principalmente na financeira foi uma baita surpresa positiva.
também tem esse aspecto mais técnico, né, da quantidade de ações que estão alugadas, que acaba exacerbando um movimento que foi um pouco melhor do que o esperado. Então, tem que ir bastante no caso a caso. O resultado da Direcional, por exemplo, a gente gostou muito, né, achou um baita de um resultado, aí abriu caindo 5, 6 e agora já está, quando eu vi para cá, já estava perto do 0-0, até subindo um pouco. Então, não tem uma regra, né, quando a gente está em momentos econômicos muito claros, né, ou de retomada, ou de recessão, todos os resultados são ruins, ou todos os resultados são bons, a maioria deles, e agora não está com uma clareza, assim, que é tudo muito ruim ou tudo muito bom. Está realmente no caso a caso, e mesmo dentro do mesmo setor, com muita discrepância operacional. Tá certo. Bruno, quero agradecer, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação, volte sempre. Muito obrigado, pessoal. Contem com a gente aí. Até mais. Obrigada, Bruno Rignel, trazendo visões importantes aqui pra gente. Vamos seguindo aqui. Deixa eu só atualizar uma informação. Olha só, prefeitos das capitais